E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Que dia, hein? Que dia, mais uma vez esse mercado, água de salsicha, hein? Sobe reto e cai reto, isso é muito chato para trabalhar, muito chato para buscar operações. Você que não compra topo, você que não vende fundo, você que não tenta trabalhar em continuações de vela a vela, continuação na subida, continuação na descida, você teve um pouquinho de dificuldade hoje, caçando onde poderia buscar a sua operação. Mas você que estava lá na sala ao vivo, você que estava lá no meu Instagram, nos meus stories, tá até lá nos stories ainda, essas marcações aqui estava desse jeito. Pode ir lá e dar uma conferida os movimentos, onde estava, o mercado respeitou tanto a mínima quanto a máxima. Felipe, isso aí é mais que meu pai, mano. Querido, isso aqui é as marcações, as regiões lucrativas, onde você vai mapeando ali para encontrar oportunidades. Só que você encontra as oportunidades e não tem coragem de executar. Você sabe das oportunidades, das regiões ali que o mercado pode parar. Mas na hora que o mercado chega, você não trabalha nelas. Você faz um pré-mercado é para seguir à risca o que você se propôs a fazer. A simplicidade é o maior grau de sofisticação. Eu quero te ajudar. Link está na descrição desse vídeo. Amanhã nós iniciamos um novo ciclo, tá? O mês 10, o mês de outubro aí. E você é meu convidado para estar junto com a gente lá na sala ao vivo. Sim, aprendendo, praticando, evoluindo, crescendo e fazendo história junto com a gente. Cada dia mais e mais ali aprimorando a nossa técnica operacional. Dentro do Smart Money, dentro da análise do preço, seguindo à risca os requisitos básicos para lucrar. Link está na descrição desse vídeo, te espero do outro lado da tela. Curte, comenta, compartilha e vamos aqui para o nosso vídeo. Falei com vocês ontem, para mim existia um pregão na movimentação de 9 até as 10 horas e um pregão pós-leilão, tá? Então um pregão antes e um pregão depois. Preferi focar no pregão do pós-leilão, que era a minha referência. E aí eu consegui fazer algumas marcações. Essa primeira marcação aqui foi onde o mercado tocou na abertura, é uma marcação que me permitia sonhar com esse trade. Por quê? Porque eu tinha uma estrutura aqui de possibilidade de liquidez. O mercado manipulando essa região de fundo. Se fosse para justificar a alta, isso aqui era necessário acontecer. Por quê, Felipe? Toda vez eu falo isso com vocês, queridos. O mercado que quer subir, a necessidade dele é a manipulação de fundo. Isso daqui acontece, o mercado acelera. O mercado cair, uma manipulação tem que acontecer onde? No topo. Então ele necessita manipular uma máxima para fazer um movimento oposto. Só com isso aqui você já tem muito resultado. Usando uma premissa base, usando um cenário simples para buscar resultados nesse mercado. Por quê? Porque a movimentação sempre vai colocar primeiro os afobados na frente da operação, aqueles caras malucos que clicam por clicar e infelizmente não seguem uma linha base de operações. Todos os dias fazem trades 100% aleatórios. Isso vai te levar aonde? Cada vez mais e mais pro buraco. Então, aqui tinha uma movimentação, tá? O preço já abre tocando nessa região e acaba acelerando. Acaba depois desenvolvendo um movimento bem agressivo aqui, tá? Vou ser bem direto com vocês. Movimentos que o preço está agressivo para um único lado, você espera uma microestrutura. Não vai tentando, eu vou vender porque vai com acerte. Teve um operador que esses dias aí, até que eu acho que eu comentei com vocês ontem, fica me mandando operações tomando baita de um drawdown. Sempre está posicionado, não aguenta segurar o dedinho nervoso. Eu já dou a dica ao pessoal da sala ao vivo, que é sustentar suas operações desligando o seu mouse. Desconecta o mouse, cara, deixa o preço andar ali, isso que não vai fazer nada, não tem muito o que fazer. Você com o mouse aí e tem aquele fiozinho, você desconecta ele. Você com o mouse aí, que tem o liga e desliga, mouse de Bluetooth, desliga ele, tira a pilha e deixa o mercado andar, cara. Quando você já chega na região ali, você vai lá, conecta o mouse e começa a se posicionar, começa a posicionar suas ordens e trocar lote com o mercado. Mas nas regiões certas, nas regiões boas, e não tenta trabalhar com movimentos agressivos. Felipe, mas você acertou a região que você tinha mapeado. Só porque eu tenho uma região marcada, eu falo sempre com o pessoal. Lá na sala, queridos, um adendo aqui do que acontece lá na sala. Todas as referências vão estar marcadas. Então você do outro lado da tela, eu estou acreditando que o mercado vai subir. Eu vou te mostrar alguma referência que potencializa a alta. Estou acreditando que o mercado vai cair. Eu vou estar te mostrando uma referência que o mercado
pode validar uma entrada. Hoje teve uma entrada no gráfico de 1 minuto de um engolfo que eu consegui pegar, foi bem no início do pregão aqui, uma bela operação, ela pagou rapidamente os 300 pontos, tá? Mostrei para o pessoal essa oportunidade de vender, que infelizmente, vou mostrar já para vocês um gráfico de 1 minuto, o mercado tocou, virou e começou a cair. Só que nessa estrutura que nós ficamos esperando a venda num ponto bem legal, o mercado deixou outras duas operações, uma mais ou menos nessa região e uma mais ou menos aqui, que foram dois trades que também entregaram oportunidades. Só porque estava marcado você precisa fazer, você precisa entender do risco que o mercado está te entregando e da referência que você vai usar. Ah, eu acredito que pode dar certo. Então, não voltou na minha primeira região, mas as outras duas o mercado entregou uma operação. Eu pude observar e pude executar. Show de bola. Segue a operação. Ah, mas você deixou marcado, eu fiquei meio confuso. Queridos, alguma coisa você tem que acreditar. Essa é uma frase que a gente bate muito na tecla lá junto com o pessoal da sala. Por quê? Porque se você não acreditar em nada, você vai simplesmente ser mais um nesse mercado, que só vai fazer as movimentações, as operações, quando? Quando você vê o preço pronto, o gráfico pronto, o mercado já parado. Porque você vai falar, nossa, mas tinha realmente uma venda aqui, nossa, tinha uma compra aqui. Aí fica muito fácil. Cara, isso aí não te leva a lugar nenhum. Você é só mais um que toda vez se torna estatística nesse mercado. Porque só quer trabalhar com gráfico pronto, quer trabalhar com Excel, com planilha, com backtest. Por quê? Porque já sabe o resultado. Então, cuidado, tá? Muito cuidado. Pelos 5 minutos o mercado subiu reto, o mercado caiu reto. Você não vai trabalhar em operações. Vamos lá para o gráfico de 1 minuto, nosso gráfico base de cliques. Não vou entrar em detalhes aqui dessas marcações, tá? Porque eu quero sempre trabalhar e mostrar para vocês cenários plausíveis e coerentes dentro do nosso trade. Aqui eu tinha a primeira operação, tá? O mercado acabou pagando bem tranquilo esse movimento inicial aqui, tá? Era um trade de continuação, já que o mercado tinha limpado uma bela de uma liquidez, tinha feito uma devolução em V, confirmou um trade de continuidade aqui. Como eu disse, eu estou cada vez mais e mais aprimorando a forma de executar. Por quê? Porque nós não podemos sempre estar acertando a leitura e, infelizmente, de fora de alguns movimentos. Por quê? Porque a perspectiva de um perfeccionismo operacional às vezes nos impede de executar algumas operações. E isso está deixando muito dinheiro na mesa. Precisamos crescer e evoluir, assim nós estamos fazendo. Essa daqui foi uma boa operação, tá? O mercado se desenvolveu bem aqui. Como eu sempre falo, a base de os trades que eu tento chamar para vocês são com pelo menos 300 pontos. E isso é inegável, tá? Chegou na nossa região, o preço cravou aqui da região que a gente ia marcar. Tá lá nos meus stories, tá? Você pode conferir lá, porque tá tudo antes do mercado abrir, tá bem tranquilo. O preço virou aqui, acabou invertendo. Nossa expectativa era de ser vendedor nessa região, o mercado voltou por muito pouco, não acionou. Ah, mas tinha um FVG aqui, também não acionou nossa região de 50%, acabou entregando. Eu consegui pegar uma venda mais ou menos nessa região aqui, tá? Mostrei para o pessoal, o preço quebrou a primeira estrutura de reversão, deu continuidade com esse boss aqui, era uma oportunidade não das melhores, era uma região cara ainda para se vender, tá? Estava valendo a pena tomar esse risco e foi o que eu fiz. Acabei validando essa operação, o mercado acabou entregando bem aqui esse movimento e aí foi dito e feito. Não vou, como eu disse, ficar entrando em muitos detalhes porque esse tipo de movimentação é bem agressiva, tá? Por quê? Porque o mercado só foi direto para cima, direto para baixo. Se você não se posicionou ali buscando oportunidades de continuidade, foi mais difícil. Chamei a atenção, estava conversando com um aluno na parte da tarde, de uma operação que a gente poderia ter pego aqui, ó, nessa região, nós ficamos na pedra, foi por tão pouco ali. Pô, filho, estava operando de tarde, querido, estava dando uma aula. As operações encaixaram bonitinho, do jeito que a gente estava imaginando, tá? E aí, nós buscamos e entendemos que aqui tinha um risco baixo e um potencial retorno lucrativo. Mas o mercado não voltou para nos executar, limpou a liquidez, acabou desenvolvendo ali. A gente ficou só olhando, olhando e olhando. E tá tudo bem. Para amanhã, super quarto, iniciando o mês, começando um novo ciclo, paciência, tá? 100% paciente para operar e não desesperar dentro das marcações. O que eu poderia fazer aqui? Eu vejo uma liquidez, eu vejo um rompimento, eu tenho uma LT, minha expectativa é ver o mercado dar uma corrigida para realmente acelerar esse movimento de alta, ou seja, pegar um combustível
para gerar essa operação compradora, trabalhando na estrutura principal, mínima de hoje, máxima de hoje. Fechou? Dando lá mais ou menos uns 50% uma oportunidade de venda. Você tem um FVG aqui, você tem esse camarada que pode ser interessante, mas lembrando, todo movimento que vai reto para um lado, vai reto para o outro, ele deixa alguns pontos de interesse. Se você não está encontrando nada de interessante no 5 e você for no 1, tá cheio de oportunidades que você pode falar, nossa, isso aqui é uma região de oferta, nossa, aqui é uma região de oportunidade, é um order block, é um FVG, beleza. Mas toda vez que você tem muitos pontos de interesse em um movimento agressivo para um lado, muito cuidado, tá? Muito cuidado em marcar. Porque você vai ter que ficar jogando na moedinha. Qual ponto que é o certo? Qual ponto que eu entro? Qual ponto? Qual ponto? Cuidado, cuidado, cuidado. O dólar teve hoje rolagem, tá? E eu cometi um erro, o dólar tomou um stopzinho dólar aqui de amador. Eu não tenho vergonha nenhuma, tá? O pessoal tem um medo gigante aí de falar que tomou stop. Mas eu tomei um stop aqui porque eu esqueci da minha ordem mesmo, cara. Nossa, que vacilo que eu cometi, tá? Um erro ali, vou mostrar pra vocês aqui. Teve rolagem, o dólar infelizmente não saiu do lugar. Foi manipular essa máximazinha aqui, tá? Uma região bem legal. Veio de manipulação da mínima. Eu não prestei atenção para pegar uma compra aqui na mínima. Tá? O dólar já abriu, estava focado lá no índice ainda, manipulou e acabou acelerando. Quando ele acelerou, eu pensei, falei, poxa, ele tinha essa região aqui que poderia ser um belo de um order block, o mercado abriu dando continuidade aqui. Eu falei, ah, bacana, eu tenho a máxima do dia. Foi manipulado esse tanto de pavio, eu marquei essa região aqui como uma oportunidade. É um IFVG, era um FVG que eu falei, vou trabalhar nessa região aqui e vou fazer uma venda. Acabei me posicionando, deixa eu lembrar onde que fui aqui, queridos. Eu me posicionei aqui, deixa eu ver. Se eu não me engano, eu vendi mais ou menos aqui. E deixei meu stop. Só que como eu fiquei focado no índice ali, eu não prestei atenção na minha operação. Eu acabei esquecendo do trade, porque eu opero pouco dólar ali, abro uma operação e não preocupo muito, tá? Vi a referência de manipulação, vi essa região aqui e acabei me posicionando, se eu não me engano, foi aqui. Foi um stop meu, ficou de 5 pontos, tá? Fiquei com stop de 5 pontos, que é o stop que eu coloco. Minto. Foi um stop de 6 pontos. Foi esse trade aqui que eu coloquei. E eu falei assim, vou levar meu alvo lá na mínima do dia, na porta, acreditando que o mercado pode voltar lá e não lembrei da minha operação. E aí eu fui, obviamente, agora no final do dia, fui olhar ali meu resultado e falei, eu tomei um stop, mas o que é isso? Não estava entendendo cadê meu stop, eu falei, o que é isso? Eu tá com resultado negativo aqui, que eu lembrei da minha operação do dólar. É um erro que eu cometo, que é um erro vacilo demais? É, não pode cometer um tipo de erro desse, tá? Vi a operação, o mercado se desenvolveu bem aqui inicialmente, não pagou os 3 para 1, que é o que eu mais busco, tá? Infelizmente, foi o que aconteceu aí comigo. Vi o movimento, o mercado voltou. Felipe, mas estava errado sua operação aqui. Não, queridos. O erro aqui meu foi que eu não prestei atenção. Não estava lembrando do meu trade que eu tinha deixado uma ordem aberta em dólar. O problema é esse, não foi o stop, tá? Vocês quererem questionar o stop, questionar a operação é uma coisa. O que eu estou mostrando aqui foi que eu esqueci da minha ordem. Eu opero e não fiquei acompanhando. Pô, Felipe, se você tivesse acompanhando, você tinha saído da operação no zero, você tinha tirado seu risco aqui? Acho bem difícil, tá? Acho bem difícil. Hoje, conhecendo e usando a forma que eu opero, mas ele pagou duas vezes o tamanho do seu risco. Tá, mas eu tinha um alvo definido, eu tinha um stop técnico ali, eu tinha um referencial bem tranquilo. Se foi certo, se foi errado, é uma outra história. Mas eu esqueci a operação em aberto e acabei sendo estopado, eu encerrei a sala e nem tchum. Só fui descobrir, repito, só fui descobrir esse stop. Agora aqui, fechamento aqui, fui conferir tudo, fui dar aquela analisada, falei, ó, um stopzinho aqui, eu não tô entendendo. E aí foi isso, tá? Mas no mais, não vejo muito o que fazer. O mercado hoje foi bem chato, ficou bem travado aqui, uma amplitude muito curta, tá? 30 pontos de amplitude. Pô, Felipe, você não viu nenhuma operação assim coerente no dólar aí? Sendo bem preciso para vocês, acho que daria para ter feito o lado oposto, tá? Era para ter sido uma compra. Eu vi a possibilidade de manipulação aqui, né, nessa derivazinha, na manipulação de topo, no order block do fechamento de ontem. Só que o seguinte, essa situação aqui também poderia ter sido imposta do lado totalmente contrário. O mercado veio de manipulação, fez a deriva aqui também, armou um choque, fez esse movimento de impulsão e voltou. E nessa volta, eu poderia ter me posicionado nesse camarada aqui. Essa bela compra para desenvolver esse movimento de alta. Porque todo e qualquer movimento
está indo para um lado. Lembrando, ainda tinha a manipulação da mínima de ontem, tá? O mercado manipula um fundo. Com essa estrutura, eu poderia ter me posicionado. Com essa estrutura, eu poderia ter feito o lado oposto, que era, ao invés de ter investido, de ter sustentado a venda como um todo, invertido. Opa, se eu estou num lado e já consegui lucrar numa queda, eu posso também lucrar na alta. Eu posso pegar os dois pontos, os dois lados da moeda. Isso é importante para você observar detalhes ali técnicos, sustentando referências coerentes, não inventando, não desesperando por uma única operação, por alguma coisa aleatória. E sim fazendo o que precisa ser feito. No mais, e é isso, tá? Um dia bem chato. Eu, infelizmente, não curti muito esse pregão do dólar aqui, tá? Porque você pode observar, não sai muito do lugar. Dia de rolagem tem esse peso aí, tá? Isso não é legal, mas acontece. O que eu posso fazer aqui, Filipão, para trabalhar com o movimento de amanhã? O que eu devo observar? Primeiro, espera o mercado desenvolver de algum lado aqui, que quando você vê esse tipo de situação que ele fica bem travado, o operador que fica muito maluco, caçando clique a todo custo, o cara vai falar assim, poxa, eu tenho uma tentativa de rompimento, será que é saudável? Eu não gosto muito. Muito xoxo, quando fez que eu avançar, limpou uma liquidez e caiu, fez um teste de oferta aqui, também não conseguiu acelerar na queda, não conseguiu subir. Que referência é essa? Para mim, uma interrogação. O preço fechou na referência mínima e máxima do dia na cara dos 50%. Então eu prefiro ficar de fora. O que eu costumo fazer nessas horas? Eu marco referência. Falo, pô, filho, tem um triângulo aqui, cara. Triângulo é ruim demais de trabalhar. É. Que referência que eu deveria sustentar? Esse movimento de alta ou a queda? Eu, como eu gosto de trabalhar só o dia anterior para o dia atual, então eu tenho um movimento de alta com um triângulo se afunilando aqui e uma oportunidade de dar crédito na continuação. Ou seja, uma manipulação desse fundo aqui, dessa linha de tendência para alta, espetáculo. Mas a minha melhor das referências sempre vai ser trabalhar o dia. Então, como eu não tenho uma marcação coerente aqui, o que eu posso fazer? Eu posso marcar a mínima como um order block e esse order block de pavio como uma máxima para vender. Minha melhor operação no risco seria a compra. Minha melhor operação na confirmação seria na ponta vendedora. É simples, não é fácil, mas é muito simples e é só você ter coragem de acreditar na leitura. Felipe, acredita nessa leitura sua, então faça suas marcações. O mercado validou um trade, independente de onde for, você simplesmente faz o que precisa ser feito. Fechou? Com mais, queridos, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, um mês abençoadíssimo pra gente, com muita disciplina, cautela, coerência, para a gente alcançar os resultados que a gente tanto sonha. Disciplina, com coragem, nós vamos chegar lá. O crescimento é contínuo. Deus abençoe e vamos com tudo e bora pro game. Vá!